E aí, eu sou o Caio Rossini e você está no podcast Histórias de Arquibancada. Vamos voltar agora para o dia 11 de maio de 2013, mas a gente vai sair dos grandes centros. A gente vem para Sorocaba, interior de São Paulo. Era um dia histórico, porque o São Bento enfrentaria o Sertãozinho aquela noite, brigando por uma vaga na segunda divisão do Campeonato Paulista. O jogo valia pela Série A3 do Campeonato Estadual. Estádio lotado, muita gente no estádio. O público oficial foi de 6.397 torcedores, mas a gente tem a impressão de que tinha muito mais. Só que não estava no estádio Rafael Segovia, que vai conversar com a gente agora para contar a história de que tinha um outro compromisso exatamente nesse jogo. E aí, o que você fez, Segovia? Conta pra gente. Foi um ano muito bacana, um ano que o São Bento fez uma bela campanha, e eu e um grupo de amigos, a gente acompanhou de perto toda a campanha. Ouso dizer que nós fomos em todos os jogos, casa, com exceção desse último, e em alguns jogos fora de casa. Até que chegou o tão esperado dia, como você falou, jogo do acesso contra o Sertãozinho, pessoal ansioso para o jogo. Eis que algumas pessoas do nosso grupo de amigos que frequentavam o estádio, recebemos um convite de um casamento de um grande amigo nosso. O casamento era no mesmo dia e na mesma hora do tão esperado jogo, cara. Peço desculpas pro meu amigo Robertinho, mas confesso que a gente ficou na dúvida e nós fomos ao casamento. Por coincidência, a igreja era muito próxima ao estádio. Fomos ao casamento, mas em nenhum momento a gente conseguiu se concentrar no casamento. Estávamos na igreja acompanhando a cerimônia, focado no jogo. Tinha foninho de ouvido? Vários fones de ouvido, o pessoal se comunicando. Uma cena que eu lembro bem, meu amigo Guilherme Manente. A filha do Guilherme entrou com as alianças na igreja e o Guilherme foi na frente, no altar, tirar foto da filhinha dele entrando. E o Guilherme esqueceu que estava com o fone de ouvido. Então ele estava no altar da igreja com os fones de ouvido ouvindo o jogo. O jogo, se não me engano, era 7 horas da noite. Era exatamente na hora do casamento, não era nem antes nem depois. Antes, era exatamente. Então, e como a gente sabe, o Sertãozinho abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo. Então a gente na igreja, a gente já sabia que o São Bento estava perdendo. E o empate servia para o São Bento para conseguir o acesso, né? Então a gente saiu atrás do placar, espalhou por todos na igreja. Então, Sertãozinho 1-0. O clima ficou tenso, a gente atento, atualizando as informações, e alguns minutos depois, Sertãozinho 2-0. Aí já ficou aquele clima, né, meio pesado, o São Bento perdendo o jogo de 2-0. Clima pesado no meio do casamento. No meio do casamento. A gente espera que os noivos não tenham ficado chateados com a gente, né? Mas no final do primeiro tempo, o São Bento diminui. O primeiro tempo acaba 2-1 para o Sertãozinho. E coincidentemente, durante o intervalo, também acabou a cerimônia ali na igreja. E só me tira uma dúvida, quando sai esse gol, vocês gritaram gol na igreja? Não, a gente não gritou gol, mas a gente comemorou bem, sabe? Deu pra notar uma comemoração, mas não houve o grito de gol. Entendeu? Foi bacana. A gente tava se contendo, né, Caio? Porque a gente tá na igreja, mas não sei, a gente não passou do limite ali, mas grito não teve, entendeu? Acabou a cerimônia na igreja e o pessoal partiu pra festa. Na festa, simultaneamente, praticamente começou o segundo tempo e a gente ainda ligado. E o pessoal se dirigindo pra festa do casamento. Aí a gente chegou na festa, ansioso com a partida e tudo mais. Aí eu falei pro meu amigo Guilherme Manente, que participou dessa história aí junto comigo. Eu falei pra ele assim, Gui, a gente precisa assistir o jogo, cara, a gente precisa ver o segundo tempo. Me recordo que a esposa do Guilherme tava grávida, beirando 38 semanas, tava prestes a nascer, segunda filha do Guilherme, e ele tinha uma filha pequena e ele falou pra esposa dele, cuida da criança aí que eu vou resolver um problema. E nós saímos da festa com o intuito de assistir o jogo em algum lugar. Saímos da festa e assim que a gente entrou no carro, eu falei, Gui, vamos pro estádio. Já que a gente vai em algum lugar, vamos pro estádio. A gente não tinha ingresso, a gente não tinha nada. E o segundo tempo tava rolando, 2-1 no Sertãozinho. E todo mundo de terno e gravata, né? Devidamente vestido para casamento. Casamento, totalmente fora dos padrões que a gente frequenta o estádio. Chegamos na frente do Walter Ribeiro, por volta dos 25 minutos do segundo tempo. Subimos a rua lateral, sem ingresso. A gente estava no portão, tentando se comunicar ali com alguém, com algum segurança, para a gente tentar entrar no estádio. Aí, aos 30 minutos do segundo tempo, o São Bento empata o jogo. A gente fora do estádio, a gente não viu esse gol. Explodiu, o estádio explodiu.
como você falou, aproximadamente 6.400 torcedores, mas no visual ali aparentava ter mais, explodiu o estádio, então 2-2, o empate servia para nós. No momento do gol, teve uma das irmãs Ramalho, que são torcedoras símbolos aí de São Bento. Ela viu a gente lá fora, perguntou por que vocês estão aí fora, conversou com ela, explicou a situação, aí ela conseguiu ingressos, nós compramos os ingressos e entramos no Walter Ribeiro. Entramos no Walter Ribeiro entre os 33 e 35 minutos do segundo tempo. E eu afirmo tranquilamente que o melhor jogo da minha vida no estádio de futebol foi um jogo que eu entrei no estádio aos 35 do segundo tempo. Entramos 2-2, o placar era o suficiente para o acesso, até que por volta ali dos 39, 38 do segundo tempo, o Sertãozinho faz 3-2. Uma saída de bola errada do São Bento, o Sertãozinho faz 3-2, aquele balde d'água fria, né, gente? Tá lotado, clima de derrota, mas ser são-mentista você tem que ter uma esperança a mais, né? Os teus torcedores são-mentistas sabem sofrer. E eu gosto de contextualizar isso, vocês no estádio, vocês já tinham tirado o terno? Ainda tá todo mundo devidamente vestido. O estádio azul, só vocês dois de preto. De terno e gravata, totalmente fora dos padrões ali do estádio. Aquele clima ruim, né? Somente tomou o terceiro gol, a torcida do Sertãozinho fazendo a festa, a gente chateado, de terno e gravata, até que nos 47 do segundo tempo, falta pro São Bento, na intermediária, uma cena que eu consigo ver, consigo visualizar agora, Veloso ajeita a bola, beija a bola, uma coisa que eu não sei nem se meu amigo Guilherme, que tava comigo, eu não sei nem se ele lembra, mas eu lembro perfeitamente. O Guilherme falou pra mim assim, dessa forma, presta atenção, ali a emoção já rolava, né? A emoção a gente já tava meio quase chorando ali, e o Guilherme falou, presta atenção, assista o gol do acesso do São Bento. Ele me disse, a gente se concentrou, Veloso na bola, cruzou, Marcos Vinícius desviou e o São Bento faz o gol, o estádio explode e logo em seguida o jogo acaba. Bola no meio da bagunça, bola desviada, é gol! Cruzeiro FM. Dentro da grande área. Pessoas chorando, pessoal emocionado. Ali começou uma retomada do São Bento com acesso na mão. A gente tinha um casamento pra voltar, né? Vocês ainda voltaram pro casamento. A gente comemorou em dobro, né? Comemoramos o casamento, comemoramos o acesso. E me recordo que quando nós voltamos, o terno já tava amassado, a roupa toda amassada. A gente chegou no estacionamento da festa, a gente deu uma acalmada, sabe? Deu uma respirada, colocamos a camisa por dentro de novo e voltamos pra festa. Então foi o melhor casamento que eu estive presente aí e o melhor jogo da minha vida. E vocês chegaram a avisar o pessoal quando vocês voltaram? Falou, opa, voltamos, desculpa, a gente só foi ali assistir um jogo? Falamos, porque na verdade no casamento tinha outros torcedores, mas o pessoal não saiu, a gente não alarmou na hora que a gente tava saindo no casamento, mas na hora que a gente chegou, o pessoal veio perguntar como que foi, né, aí foi bacana, foi aquela emoção, a gente comemorou bastante no casamento, foi bem legal, e a gente agradece aí os noivos aí que entenderam o nosso lado. Gostou? Já pensou na sua história sendo eternizada aqui no podcast? Procura a gente nas redes sociais, só procurar Histórias de Arquibancada no Twitter, Facebook, Instagram, no YouTube. Lá você tem nosso formulário de inscrição. Se inscreve, coloca a sua história, vem também contar qual é a sua história de arquibancada.